Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Welket Bungué é um ator, realizador, performer, argumentista e produtor, nascido na Guiné-Bissau, atualmente radicado em Berlim, com uma carreira amplamente distinguida em cinema, teatro, televisão e streaming. Em 22 anos participou em mais de 40 filmes e séries. Um dos mais recentes foi Crimes do Futuro, de David Cronenberg, onde contracenou com Viggo Mortensen e Kristen Stewart, que estreou no Festival de Cannes em 2022. É jurado em festivais internacionais de cinema e, para o conhecer melhor, aproveitei a vinda dele ao Tribeca Film Festival Lisboa 2025, no final de outubro, onde veio apresentar o seu novo documentário Contemplação, Impasse, Tentativa, em competição este ano no DOC Lisboa. Vamos conhecer melhor este artista multifacetado que acredita que as histórias surgem quando somos chamados por elas e que, para seres melhor ator, tens de ser antes melhor pessoa. Olá, o Welket Bungué, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, amigo. Estou É um grande prazer. É um grande prazer estar aqui a falar contigo e tens um sorriso muito bonito, ficas a saber. Obrigado, meu querido. É muito giro porque tem que começar por isto. O teu nome é Welket Nkabna Tamba Bungué. Certíssimo. E este nome tem um significado muito engraçado. Este Welket é do quê? Foi o teu pai que te chamou assim porquê? Sim, o meu pai chamou-me Welket, que significa reviravolta ou virar do avesso, e como é comum na minha cultura, que eu sou de etnia balanta, os nomes, quando são atribuídos, carregam um significado, um ditado, algum tipo de reflexão que ocorreu aos pais naquele momento. E neste caso... No momento em que tu nasceste. No momento em que nasci. Portanto, pode serem questões ou afirmações, ou no teu caso é uma afirmação. Tal e qual. É dar a volta à situação. Sim, sim. Tu és o quinto, não era? O quinto filho. O quinto filho, e pronto, fica aqui o segredo. Na época não era para ter sido eu, digamos, o último quinto filho, né? Portanto, era para ter sido outro, né? Porque ele estava num outro casamento. E quando surge, ele se surpreende e diz que é surpreendido, e portanto é uma reviravolta. Chamou-te reviravolta. Portanto, tendo em conta aquilo que ele tinha em mente. E todos os teus irmãos também têm, todos começados por W também, não é? Certíssimo, exatamente. O mais velho é o Wakana, depois é o Winya, o Winjaba, depois é o Winlaw, depois sou eu, o Welket, depois é o Wilsau e depois é o Wesna. Ah, que engraçado. E também na escola, entretanto, quando depois vieste para cá, era o Well e o Will, era o teu irmão, tu eras o café. Exatamente. E ele era o café com leite. Era eu acho isso extraordinário. É uma tradição muito bonita do povo balanta. É muito giro. O teu pai também lhe deves muito, tem uma história muito curiosa, porque ele é poeta, amante de poesia, engenheiro florestal, foi engenheiro florestal na Guiné-Bissau. Certo. E depois veio para cá, para Portugal, tirar o mestrado em Direito? Ou seja, ele veio para cá como não havia equivalência. Ok. Como é que é dito? Equivalência de... Sim, equivalência do curso. Exatamente. Ok. Teve que contra tirar... a vontade dele, ainda teve que voltar à escola secundária. Estudou num liceu de Camões. Né? Onde eu tirei também. Onde eu também tive, aqui. E depois... Tá bem, okay. E depois, acho que foi fazer o estágio para o Instituto de Ciências Tropicais, se não me engano, que fica em Oeiras. Sim, okay. Já sei, ao pé de mim. Pronto, estás a ver? Tem coisas em comum. Claro. E ele chama-se Paulo, o meu pai. Boa, que e portanto, a partir daí depois, pronto, quer dizer, confirmou-se, né, os estudos e a prática que ele já tinha, né, da formação. Exatamente. Com a qual ele vinha, porque ele estudou na Rússia, estudou na Alemanha, né? Esteve na Cuba. Já era um homem do mundo, tal como tu és, que é engraçado. Tu tens, mesmo a tua formação é de todos os países onde tu passaste, e do Brasil, e e na Nigéria, e em todo lado onde tu estudaste, na Alemanha. É engraçado porque tu tens cidadania portuguesa? Tenho. Tu és luso-guineense, digamos assim. Sim, ou guineense português. Mas tu dizes tudo. Eu sou bissau-guineense, português, alentejano, brasileiro, e que agora também te sentes alemão, porque estás radicado na Alemanha já há uns anos. Sim, sim. É extraordinário. Nasceste em Chitole. Chitole, sim. Que fica na Guiné? Fica na Guiné, né? Na região sul. Tens memórias de... Tu estiveste lá com 3 anos, ainda guardas alguma memória? Pouca coisa, amigo. O que eu sentia mais era tipo a memória olfativa, né? Okay. Que foi os cheiros. Que engraçado. reativado quando voltei para lá. Que assim é que é. Porque tu tens as coisas, mas depois quando não voltas a ter contacto com isso,
ficas mais com memória visual. Sim. Mas depois, quando voltei para a Guiné, a partir de 2019, houve cheiros que eu percebi, tu voltaste com a pandemia? Foste com a pandemia, não, antes da antes, pandemia? 2019, fui antes. Um ano antes. E depois voltei em dezembro de 2020 para 21, né? E depois tenho ido todos os anos. E tu tens família lá, continuas com a família lá? Tenho. Muito bem, da Guiné para Berlim, de facto é extraordinário o teu percurso de vida. Vieste primeiro com 3 anos, vieram viver aqui no Campo de Mártires da Pátria, por exemplo. Depois estiveram na Ramada, em Odivelas, brincavam muito na Serra da Amoreira. Certo. Já o teu irmão achava-te muito imaginativo, sempre tiveste muita imaginação. Sim. De facto, tu és muito multifacetado e até fazias o Kamehameha. Estes golpes do... A trazer grandes pérolas aqui para a conversa, o amigo. Dragon Ball, tu sabias. Jogavam aos super-heróis, é tão giro isso. Exatamente, e quer dizer, levava aquilo tão a sério, por isso é que o meu irmão também saiu com essa, de achar que eu era muito imaginativo. E ainda há dias em conversa, já não me lembro onde é que foi, que me perguntavam, né, desde quando é que eu comecei a imaginar que poderia ser efetivamente foi no Tribeca, em conversa, né, um ator, e eu disse, é muito fruto dos desenhos animados que eu via e dos filmes de ação, que o meu primeiro repertório são os filmes do James Bond, Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Rambo. Mas isto já era no teu, onde tiveram internados em Beja, na Casa do Estante, ou era o teu tio que alugava? Aqui, em nossa casa, né, na Ramada, VHS. justamente. Portanto, o videoclube era o Vogue Boogie, que ficava em Odivelas, e ele levava, né, todos os fins de semana os filmes. O meu tio, percebes? Anos mágicos, como tu dizes. Anos mágicos. Fantástico. E portanto, é a partir daí que eu começo a considerar a possibilidade de ser ator, né? Embora aqui em Portugal não houvesse ainda referências claras, enfim, de atores que se perfilassem igual a mim ou igual ao meu pai. Mas o pai também dizia... Filho, arranja lá uma coisa com mais garantias. Tal e qual. Dizia o meu pai... Foi uma influência extraordinária, é incrível. Dizia o meu pai, disseram-me eles no internato também, né? Sim, lá em Beja. Em Beja. Estiveste na casa do estudante, em Beja, onde tiveste 8 anos. 8 anos, davam formação aos jovens estudantes e pronto, quer dizer, por uma questão tradicionalista, achavam que nós devíamos enveredar por cursos um pouco mais estruturados, digamos assim, ou previsíveis do ponto de vista de construção de carreira, né? Exato. Mas depois, quando tenho a possibilidade de fazer um workshop, né, de iniciação ao teatro, e estou ali isto no Alentejo, em Beja? Tudo no Alentejo, em Beja. Estou em contacto direto com um jovem ator e encenador, David Silva, né, que é o meu padrinho de teatro. Teu primeiro grande mentor. Exatamente, e ele tinha estado a fazer uma coisa simples, que foi os morangos com açúcar, né? Exatamente. Isso fez as coisas tornarem-se um pouco mais possíveis, né? Porque estavas ali ao pé de uma pessoa que inclusive também estava a vender o workshop com essa premissa, né? Exatamente. Com a ideia de vender a possibilidade aos outros de fazerem ficção nacional. E a partir daí as coisas vão se desenvolvendo, né? Até eu voltar para casa, e quando volto para casa, isto é, deixo o colégio, volto para Lisboa, surge o casting para o Equador, e a partir daí estou a fazer foste para o Brasil filmar, não é? Na ficção nacional com os melhores do país. Mas exatamente, estava com o Nicolau Reyners, com toda a gente dos melhores atores. E logo vieste e entraste depois dos Morangos na série 6. Exatamente. E tu, o sonho de ser ator, de facto, era uma fantasia que tu tinhas, mas também cozinheiro e também advogado. Advogado por causa do teu pai, um bocadinho também, por causa do direito. Por causa do filme do Advogado do Diabo, grande filme. Grande filme. Al Pacino e o Keanu Reeves. Tão bom. Exatamente, muito bom. Que viste muitas vezes, não? Eu vi algumas vezes e a eloquência deles, percebes? Incrível. Assim, porque imagina, tu com aquela idade ouves falar de advogados, mas não sabes o que é que o advogado faz. A não ser que tu vás para um tribunal, ou que vejas algum tipo de assunto, como é que se diz, mais burocrático, ser resolvido por um advogado. Mas ver aquela eloquência de um advogado sendo interpretado por atores, tu dizes assim, olha esta profissão, né? Claro. Ser ator e ser advogado são ambos muito interessantes porque têm essa eloquência e têm o poder da palavra. Exatamente. Tu falas bem, tu és muito articulado, é muito giro. Mas também cozinheiro, porquê? Não sei. Porque gostas de comer? Gosto de comer, bastante. Sabes cozinhar? Comida de fusão. Gosto mais de improvisar na cozinha. E és bom nisso? Mas há algumas quando coisas que eu sei fazer amigos ou amigas para tu acompanhar a alemã, quando tu convidas, cozinhas para ela? Sim, cozinho para ela. Uma em coisa Berlim. que eu sei fazer é ceviche, né? Isso eu sei fazer ceviche, comidas tradicionais guineenses, tipo caldo de amendoim, óleo de palma, né? Que é sítio, como nós chamamos, ou caldo de dendê para os brasileiros, com frango, quiabo. Quiabos, tão bom, como em Angola fazem o moamba, por exemplo, com quiabo. Justamente. Essas coisas sei fazer, e depois outras mais simples, porque
vida de migração implica tu também saberes desenvencilhar-te. Não podes estar todos os dias a comer fora e Berlim é um sítio caro também. Sim. A vida não é barata lá. Sim. Muito bem. E, inclusive nesta casa do estudante, um dia recebeste a visita do Pedro Lima, que foi lá. Exatamente. E tu disseste-lhe, eu quero ser como eu quero ser ator como tu. Exatamente. É giro ter esses ídolos, esses mentores e essas pessoas que a gente diz, olha que giro filme, que giro representação, que giro a pessoa, que eu gostava de fazer isto. E são modelos para nós. E digo-te que foi muito importante. Foi o primeiro ator de televisão consagrado, né, que me deu esse input. E disse-te uma coisa muito boa, estuda, forma-te, Tal e qual, vai aprender isso. Tal e qual. É muito bom isso, não é? Não é só aquela coisa do meu sonho, minha fantasia. Exatamente. Vamos concretizar isto, agarrar numa coisa sólida. Tenho informação, e depois vieste para o conservatório e tal. Claro. Muito bom. Depois voltaste a Lisboa, fizeste teatro académico no Carrastilho. Sim. E estas tuas viagens todas, que tu fazes muitas, estou a pensar em Cabo Verde, na Irlanda, na Argentina, na Nigéria, tudo isto te abriu muito horizontes e tu percebeste... por exemplo, na Nigéria, não fazia ideia que é um tão grande consumidor de audiovisual. É extraordinário, não fazia ideia. É extraordinário. Eles têm esse mercado que é chamado de Nollywood, né? Não sabia. Que tem a ver, que tem a ver neste momento, Nollywood produz mais do que Bollywood. Né? Do que os indianos. Ok, assim, em termos mundo, em termos numéricos não sabia. E de volume de produção, Incrível. embora tens muita produção entendida como rudimentar, né? Porque eles estão mais preocupados em produzir, como é que eu vou dizer, obras de entretenimento audiovisual do que propriamente filmes acabados e que respondam aos preceitos industriais, entendes? Por isso é que tens muita produção anualmente, tens muito consumo que é feito em vários tipos de plataformas, né? Tem tanto no cinema como no telemóvel, como na televisão, ou como em mostras esporádicas. Tu também, como cineasta, tens o móvel é o filme, o móvel é feito de telemóveis. Exatamente. Também realizas e produzes e editas. Exatamente. Mas isso é muito inspirador e claro, e depois tem alguns streamers e produtoras grandes mundiais que também acabam por produzir lá com produtoras locais, né? Nós sabemos que agora, há 2 anos, infelizmente, a Disney saiu de lá, mas ainda tem Netflix, está presente, e eu estive no festival nigeriano de cinema, não é? Em dezembro de 2023, fui convidado para representar a Alemanha com o filme Berlin Alexanderplatz lá. Exatamente. E aí eu fiquei um pouco mais por dentro do mercado deles. Portanto, tens outras plataformas de streaming potentes, né? Conseguem ter injeção do dinheiro do setor privado de lá, e isso faz com que a produção audiovisual nacional possa competir com os grandes que vêm de fora. E isso tem sido muito empoderador lá. Há uma grande presença então do cinema em África, de facto. Sim. Mas para mim tu és muito a cara também daquele que diz não, e também há falta muito da África no cinema do mundo, não é? Agora, certo. O cinema em geral precisa muito da presença do continente africano, que não tem ainda muito, não está muito presente ainda. Não. Ou então, quando chamam é para o escravo, ou para o... Percebes? E isso... agora estou-me a lembrar do Hamilton, o musical da Broadway, que o George Washington é um ator preto extraordinário. Aqui, este outro dia, o Nariz de Cleópatra, pôs claro, a peça onde o Ulisses é um ator negro também, em português. Pronto. E, portanto, isso que faz cada vez mais falta, porque são atores extraordinários. E tu dizes, lutas por tens essa cruzada. Exatamente. Vamos contar outras histórias, e de outra maneira, forma de contar, porque também temos algo a dizer ao cinema. Não é ao cinema português, ao cinema. Exatamente. Ao cinema, justamente. Não tenho nada a acrescentar quanto a isso. Exatamente. E a situação é que alguns textos que têm uma envergadura mais comercial, né, e de massas, né, esses são os mais difíceis de serem, como é que se diz, atribuídos a atores não brancos. Sim. É mais isso. Sim. Né? Porque depois temos indianos, também temos claro. orientais, tudo que ainda não... Pronto. E, portanto, isso... Fora do mainstream. No mainstream. Fora do mainstream, sim, né? Sim. Ou seja, que são não hegemónicos. Sim, exatamente. Portanto, a situação é perceber como é que o mercado, e quando dizemos o mercado, são as pessoas que têm poder de decisão, né? Conseguem ter uma visão um pouco mais interseccional, percebes? Exatamente. Que é para abrir mais estas aberta, personagens, claro, né? Claro. E eu, quando falo nesse aspecto, o que eu quero dizer é que eu sou um talento português, caramba. Eu, como há muitos, né? Claro. E eu estou a dar mais frutos, mais resultados fora, e o país,
vendo de forma franca que precisa dessa Exatamente. representatividade, não o faz comigo, mas também não o faz com outros. Portugal não foi muito Percebes? simpático E nós contigo podemos- nesse campo, mas tu também nunca desististe, e isso é bom. Sim. Continuas a afirmar, até que depois, já com o Cronenberg, foste protagonista, caramba, de um filme, e um filme tão importante. Mas, de facto, esta tua formação entre a África, a Europa e o Brasil transformou-te num artista muito, muito completo, Sim. o que é muito importante. No Brasil aprendeste também performance artística, tiraste no Rio, Sim. o que também te abriu mais... outras fronteiras, abriu-te outras visões do mundo. Sim. E especialmente o teu orgulho pela tua negritude. É tão engraçado isto. Ganhaste no Brasil. Aqui não era muito bem visto, ou aqui era bastante mortificada, como tu dizes. Não valorizam isso. E lá senti-me valorizado no Brasil. Sim, porque tens mais pares, né? Tens mais pares e tens mais pares empoderados também, que estão em lugares de decisão, que circulam, não é? E tudo a seu tempo, porque quando a tua negritude, ou seja, aquilo que te faz ser diferente, como é que se diz, é reduzido, é menosprezado, num sentido daquilo que é as políticas sociais, ou naquilo que é a relação interhumana, isso tem a ver com um desconhecimento teu também e uma falta de bases empoderadoras e que te atribuem pertencimento àquele lugar. E, portanto, quando se chega ao Brasil e há uma presença africana muito clara, né? que perpassa a cultura, que perpassa a gastronomia, a música, isso está tudo muito presente. E temos que ver que alguém que vem da Europa, por uma questão de relacionamento histórico, acaba por, direto ou indiretamente, beneficiar de condições, né, que permitem transitar pelo espaço, não é? Eu tinha dinheiro, né? E eu era bem recebido pelas pessoas, então, humildemente, eu me permiti aprender com as pessoas e entender como é que esses conhecimentos reverberavam em mim. Exatamente. E é nesse sentido que eu digo que despertei para a minha negritude, e isso também acontece porque o meu pai morreu quando eu era muito novo. E o meu pai era o grande intelectual da família. Portanto, essas conversas não pude ter com ele a partir dos 14 anos, que era quando eu já estava na pré-adolescência, se assim quisermos, que é quando qualquer indivíduo precisa de ter contacto com os seus pais e com as referências vivas. Exatamente. E, portanto, isso depois acontece a partir dos 24 anos, né? A partir de 2012, quando eu vou para o Brasil. E aí, e felizmente... suplantou essa falta que tinha feito antes. Exatamente. Diz-me. Eu vim aqui ao DOC Lisboa apresentar o filme, Contemplação e Placentativa, e fui ao Trabeca ter uma conversa com a Dee Reese. Exatamente, tiveram essa conversa ali no final de outubro. É muito engraçado porque estamos a falar da tua formação. Começaste no Brasil então a protagonizar, primeiro em curtas-metragens e depois em produções com os melhores realizadores. Sim. Já lá vamos, os Meirelles, por exemplo. Trabalhaste sempre muito, dizes, como filho de imigrante, foi-me cedo incutido, fui cedo incutido a trabalhar a 100%. 100% não bastava, era preciso 200% se quisesse ter a oportunidade igual à que tinham os portugueses aqui. E começaste a realizar, dizes tu, uma frase que eu adoro, porque não protagonizava. Não me dão filmes para eu brilhar, então vou ter que fazer eu os meus filmes. Exatamente. Muito engraçado. Incluindo cinema de autorrepresentação, isso é o quê? É uma coisa que tu fazes muito, e o teu livro, aliás, fala disso, Corpo Periférico. Cinema de autorrepresentação é basicamente uma metodologia que eu criei, e que tem origem na minha forma de ver o mundo, ou seja, na minha mundividência, que é, basicamente, nós achamos que não se pode fazer omelete sem ovos, mas para mim é possível, né? Ou seja, tu, se tens de contar histórias, vês que tipo de recursos é que tu tens, em termos de equipamento e recursos humanos, e tentas produzir a história com aquilo que tu tens à mão, nomeadamente... Sim. Se tiveres alguém que te possa ajudar a finalizar o som, convidas essa pessoa, né? Idealmente pagas essa pessoa. Se tu não tiveres atores, tens que te filmar a ti mesmo, e nesse caso eu sou um performer. Por isso é que muitas vezes eu acabo por fazer parte dos filmes, mas também porque sou sujeito e objeto dos tópicos que eu abordo. E, em última instância, não tens muita preocupação em encontrar uma distribuição convencional dos filmes. Porquê? Porque tu tens que trazer esse produto, o resultado dessa empreitada para o espaço público, porque no limite o grande objetivo não é apenas conceber cinema, mas é sim criar espaços de diálogo, não é? E isto também acontece porque a minha renda principal é como ator profissional. Sim. Então eu não fico à espera de conseguir financiamentos
eu mesmo pago os meus filmes e pago as equipas que trabalham comigo. Então, ter-me tornado realizador é uma consequência direta das necessidades que eu senti e que o mercado, ou seja, o status quo da indústria cinematográfica em Portugal não me permitia suplantar, né? E nesse sentido eu começo a escrever as histórias. No caso de Bastien, que é o meu primeiro filme como realizador, Exatamente. foi escrito para eu interpretar e ser realizado por uma outra pessoa. Há uma semana das filmagens a pessoa está disponível, então eu assumo a realização e vou à procura de um ator. Não consigo encontrar esse ator, então digo, pronto, tem que ser eu também o ator e tenho que realizar. Incrível. E a partir daí as coisas assim vão acontecendo. Sim, amigo. É assim. Foi logo o primeiro. É importante, portanto, o cinema português, tu dizes, ainda precisa de ser colorido. É engraçado. Eu gostei muito desta frase. E começaste a olhar para o continente africano enquanto recurso e inspiração. Sim. É muito importante, os teus filmes falam muito disto. Há novas histórias, como tu dizes, e novas formas de contar. Isto é muito giro isto tudo. E o futuro do cinema passa, de facto, pelo continente africano. Uma das coisas que tu dizes é todos nós somos potenciais atores ou atrizes, temos é de continuar a nutrir a nossa criança interior. Isto é tão bonito. Porquê? As pessoas, à medida que vão crescendo, vão perdendo essa ingenuidade, essa sinceridade, não sei. Exatamente, tal como tu Sentes dizes. isso? Sim, sim, porque nós vamos sendo toldados, né? Para sermos adultos precoces, né? E abandonamos todo esse lado mais por isso é que espiritual. A tua imaginação exatamente, mais espiritual e imaginativo. Isso. Porque a imaginação, ela, ao contrário daquilo que nós achamos, ela não vem da mente, vem da intuição e da concepção do mundo que nós conseguimos imaginar. Portanto, enquanto criança, essa criança imaginativa de que falávamos, era uma criança que poderia ver tudo. Por isso é que essa criança, e como acompanhou muito ao longo da minha vida e salvou-me muitas vezes, né? Isso depois é uma outra conversa, salvou-me muitas vezes. Salvou-me porque não me deixou cair como é que eu vou dizer, nesse limbo da obscuridade, né? Em que tu abandonas os teus sonhos porque queres cumprir mais com aquilo que se espera de ti, sendo o homem que se perfila da maneira que é perfilado socialmente, percebes? E com as responsabilidades que vão surgindo, né? Consoante vais ficando mais maduro, entendes? Então, essa criança asfixiado, exatamente. Meu querido. Então, e essa criança interior, que é nada menos do que a luz que vem contigo quando tu nasces, né? Ela vai-te sempre orientar para aquilo que te faz sentir bem e para aquilo em que tu, intervindo, consegues brilhar na tua plenitude. Entendes? E eu estou cada vez mais conectado com isso. É por isso que eu estou em paz, né? Com toda a minha trajetória. Eu honro bastante todo o percurso que eu fiz até aqui. Agradeço ao meu corpo, agradeço à minha mente, agradeço ao meu campo energético e agradeço às minhas emoções que me foram nutrindo até aqui. E também sinto-me cada vez mais responsabilizado, né, por cumprir o meu papel na sua plenitude. E cumprir o meu papel significa que os lugares que eu tenho que ocupar não significa estar a retirar o lugar de ninguém. Sim. Até porque há certas coisas que só o Hellcat é que pode fazer. Assim como há certas coisas que só um outro indivíduo é que pode fazer. E muitas vezes passa por nós abraçarmos aquilo que é a nossa função na sociedade. E a minha é esta. É contar histórias com o meu corpo, com a minha voz. E, nos entretantos, quando eu não estiver a atuar, estiver em viagem, passar as palavras de alguém que tem consciência de tudo aquilo por que eu passei, que é para empoderar outros a que possam alcançar o seu potencial inalienável que faz parte de cada um. Há aqui várias coisas que tu dizes, tu és um mundo de ideias e de coisas boas, Welka, de facto. Agora estavas a pensar que eu consigo fazer omeletes sem ovos, porque de facto temos que imaginar e temos que... Isso é uma parte. E outra parte, a criança em ti, a criança que está em nós, é muito isso. Eles pegam num caixote e dizem, isto é o meu carro de Fórmula 1 e eu vou fazer corridas com este meu caixote que é de papelão. Exatamente. E pronto, a criança tem o condão de fazer isso e a acreditar que está a viver um circuito de Fórmula 1 numa estrada de terra, é verdade. Exatamente. Isso é muito giro. E também essa questão de empoderar outros, eu sei que isso é um dos teus desejos, é para o futuro, e no futuro da Guiné, concretamente, por exemplo, como tu dizes, para mim, o meu país onde eu nasci é um diamante em bruto que tem que ser lapidado, porque eles são mais sensíveis, mais honestos. E tu tens este projeto de fazer um centro de residências artísticas, era uma coisa que tu gostavas que acontecesse. Sim. E acho mesmo necessário, porque em muitos momentos na minha vida fui o único indivíduo com as minhas características e o meu perfil na sala, percebes? E acho que isso é fruto de responsabilidade. É fruto de muitas ocasionalidades e também de o facto de ser aguerrido, não é? Quanto a esta crença de que de facto estou destinado a ser um grande ator, a ser reconhecido pelo meu trabalho e consequentemente usar os recursos que possam advir
né, dessa minha intervenção e desse meu reconhecimento para canalizar, né, Exatamente. para algo que possa ser um reduto de formação de talentos emergentes, possam descobrir. E que também fomente o intercâmbio. Tu tens que ser o Pedro Lima de futuros guineenses e futuros miúdos que vão contactar contigo, vão quando te veem, não sei o quê, e dizem, eu gostava de ser aquilo. E tem acontecido já. Posso chegar ali. Exatamente, e tem acontecido já. É um exemplo, o testemunho. Sim, só que há uma coisa que é, como é que se formaliza isto e como é que tu crias um projeto que ampare estas pessoas, né? Sim. Porque imagina, eu vim com os meus pais, nós tínhamos a nossa casa, né, na Ramada, fui para o internato, e não foi por acaso, porque o meu pai sabia que eu tinha que ter uma educação mais condizente com a tradição e a mundividência portuguesa, né? Porque ele mesmo estudou também no internato, e Amílcar Cabral também estudou no internato. Sim. Então toda essa educação iria dar uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa disciplina, né? Para que nós entendêssemos que, para já, a educação é a base do indivíduo. Claro que sim, o indivíduo no sentido de urbanidade. Os valores. Estamos a falar os valores, os princípios, não sei o que mais. E não é por acaso que eu olho para o país com amor, respeito, mas também com crítica. Claro. Porque eu sou daqui, fui educado por pessoas, percebes? Claro. Agora, quando se almeja um projeto como este, um centro de residências artísticas, na Guiné, o aspecto de amparo para aqueles jovens é importante, porque tem que haver um teto. A única maneira de tu se ingrares e mergulhares verdadeiramente na tua formação, né, tu não podes ter fome, tens que conseguir descansar bem, percebes? E tens que ocupar bem os teus tempos livres, fazendo desporto. Eu fiz futebol, basquete. Né? Sim, isso é muito importante. 86, eras jogador de basquete, de certeza. E fui, né? Portanto, ou seja, os anos que eu vivi, por exemplo, no Brasil, longe de casa, e estes... Mente sã em corpo são. Exatamente. Depende de tudo dessa formação basilar que eu tive. Então, o Centro de Residências Artísticas, embora seja vocacionado para as artes cênicas, não é? Tem que ter toda esta interdisciplinaridade física, de desporto, de meditação, uma série de coisas, né? E, claro, o desenvolvimento linguístico. Porque se eles não tiverem a capacidade de serem exportados depois para poderem trabalhar noutros mercados, eles não vão conseguir se ingrar internacionalmente. Tu tiveste que fazer isso, por exemplo, mesmo com o teu filme em alemão, tiveste que aprender. foi complicado aprender alemão para o Berlim da Alexanderplatz. É relativamente complicado. Burhan Kurbani, aqui este afegão, alemão de origem afegã, é um filme extraordinário, mas tiveste que aprender alemão. Tive que aprender alemão, sim, foram 5 meses. Estudei durante 3 meses aqui em Portugal, ainda, né? Tinha a professora aqui à casa 3 vezes por semana. E depois, os últimos 2 meses, já em Berlim, né, em 2018, eu ia todos... Como é que era? Os últimos 2 meses, já. Eu ia, acho que 5 dias por semana. Sim. Arrisco-me a dizer 5 dias ou 4 dias, ter aulas de 1 ou 2 horas. Né? Portanto, esse é o primeiro projeto em que quando eu dou início às filmagens, sei as minhas falas todas de início ao fim. Algo que não é comum. Se for projeto grande, 8 milhões de euros. Aos profissionais, exatamente. Muito grande, onde eras protagonista. Engraçado, fizeste aqui, descobriram que fizeram um casting primeiro mundial, online e depois ao vivo. Sim. E aí ficaram impressionados contigo, obviamente, tinham que ficar. E depois, quando soube, o Burhan Kurbani soube que tu eras guineense, adaptou a personagem, acho que na origem até era um nigeriano, exatamente. A tua história, incrível. Tu fazes de um refugiado guineense, o Francis, que chegou à Europa a nado, após naufragar na mesma travessia em que a namorada Ida morreu afogada. Portanto, e quando chegas lá só queres sobreviver. És forte, és batalhador, és ingênuo ao mesmo tempo, queres ser bom e não consegues, és um mártir vivo. É um filme extraordinário. E como tu dizes, as histórias surgem quando somos chamados por elas. Foi o caso, completamente. Foi o caso, completamente. Todo, ganhaste prémios com isto, foi nomeaste para o Urso Prata, foste nomeado. Exatamente. E estava preparadíssimo para isso também, amigo. Estás a ver? Porque muito trabalho. Ou seja, muito trabalho, e o personagem dependia de toda a bagagem emocional e de vida que eu trazia. Sei que é importante isto. Hoje em dia não. Acontece muito, Welker, até redes sociais, tem uma cara bonita, acabou, serve de ator para um grande filme e é um miúdo com 20 anos. Mas falta essa maturidade e falta... Não é só uma cara bonita que interessa. Não é e por isso é que eu te expliquei uma coisa e volto a dizer aqui. O meu papel, esta é a minha função, que é ser ator, né? Mas, do ponto de vista divino, né? O que me traz aqui é poder usar a minha experiência para alavancar o potencial inato das pessoas. E muitas vezes é como um político deveria estar nesse papel, por exemplo. Que é alguém que entende como é que a vida
funciona, nas suas vicissitudes e tudo mais, e as suas palavras devem inspirar os outros a poderem refletir o que de melhor há nelas. Porque é assim que nós conseguimos ter uma sociedade, né, que não se sente abandonada e que não é obrigada a ter que vibrar na escassez e na injustiça porque quer suprir direitos básicos. Percebes? Claro. Por isso é que quando surge um personagem desta dimensão em que tu tens um ator que tem que falar de raiz o alemão, eu não tinha nenhum contacto porque a minha companheira, nós falamos português, E não é os dois. fácil. Ela também é Ela fala é português? alemã, mas fala português. Não Estudou sabia. aqui no Boa. Escoté, depois foi para o Brasil, Tá bem, ok. né, fazer... É fotógrafa, não é? Ela é É fotógrafa. Então, portanto, o que é que acontece? Este personagem teve que ser abraçado com bastante amor. Eu tenho que te falar mesmo destas coisas, porquê? Porque a realidade do Franças não é minha. Eu não fui refugiado, Claro. percebes? Eu fui muito bem recebido na Alemanha, né? Pois. Mesmo aqui em Portugal, eu não tive que Ele dar não, chega lá a a vida nada, obscura. claro. Portanto, Claro. chega lá a nada, quase, Sim. um sobrevivente, e tem que lidar com o mundo underground de Berlim. Mas tu já há 3 anos tens o grande Cronenberg, Crimes of the Future. Aqui contracenaste com o Viggo Mortensen, com a Kristen Stewart, com a Léa Seydoux. E eles se encontraram. Como é que eles te encontraram isto? Aliás, ele foi Leão de Ouro, o Cronenberg já tinha sido. Aqui fazes de Cope. Sim. Como é que este primeiro encontro que tu tiveste com o Viggo Mortensen e com o Cronenberg numa ilha grega, foi na Grécia que vocês se encontraram? Sim, em Atenas filmámos, mas o Cronenberg encontrou-me por causa do filme Berlin Alexanderplatz. Ok, né? vem Um daí, distribuidor amigo puxa a dele. outra, claro. Exatamente, um distribuidor amigo dele em Paris mostrou-lhe o filme e disse: olha, sei que ainda estás à procura de um ator para esse personagem, vê aqui este ator. E ele ficou convencido e depois contactaram um diretor de casting. O diretor de casting identificou a minha agência e ele telefonou-me. Mas tu estavas a acreditar. Eu não estou a acreditar. Olha lá quem é que está aqui ali. É o show Cronenberg. E tu brincaste, não acredito. Foi? Sim, atendi. Então, Mas não acreditaste porque que era estava ele? marcado. Não, acreditei sim. Ah, meu ok. amigo. É o caminho normal. Eu estou à espera do contacto do Denzel Washington. Pois é, tu dizes É isso, isso que eu- é isso que eu isso vai estou- acontecer. espera, sim. Mas alguém há pontos a ligar-vos um ao outro. Isso é que é incrível, porque não? Eu, inclusive, já falei com amigos. É verdade, isto é uma loucura. Mas Hollywood vai Estamos acontecer. Sim, Hollywood vai acontecer, de certeza. Ok. É o caminho natural das coisas. Muito bem. Mas aí o Cronenberg liga, pronto, diz-me assim, conversamos Hello, um pouco, tal. e não sei o quê, dá-me o texto, diz: pá, lê isto, daqui a uma semana a gente volta a conversar. Eu li. Gostaste? Gostei, voltámos a conversar e disse: olha, isto aqui está interessante, mas parece-me que acaba abruptamente. E ele: sim, é mesmo isso. Porque aquilo, estamos a falar de uma longa-metragem, devia ter 40 e tal páginas, menos 50. Mas os diálogos, pá, tinhas diálogos de 8 páginas, que eu nunca vi. Diálogos de Incrível. 8 páginas, estamos a falar de quase 10 minutos. Isto é Uma um cena. thriller, ficção científica. Estamos a falar, eu estou a ver o Viggo Mortensen dentro Isso. daquelas coisas. Aquele sarcófago. Sarcófago né? com os tentáculos, aquelas coisas que tentáculos, lhes né? operam por dentro e Exatamente, é um filme impressionantíssimo. É impressionante. E aí, quando ele diz assim: olha, e o que é que achaste do script? Gostei muito, e falei dessa coisa. Do fim, exatamente, do final. Ele diz: pronto, consegues imaginar fazer este filme? E eu: claro, sim senhor. E depois ele diz: então, e este personagem aqui? Consegues imaginar o Cope? Eu de início pensei que era o Tensor, por acaso. Ok. Mas o Tensor já era do Viggo. Sim, o Cope, consigo imaginar. Muito bem. E eu, como é muito comum, pergunto: então, mas diga-me lá, porque é que o senhor me procurou a mim? Porque é que não foi procurar Como outro? é que chegou eu a mim? pergunto sempre isso. Não, pergunto: porque Ok. eu e não outro? O que é que você espera que eu traga para este personagem? Eu procurava um ator que pudesse confrontar o olhar do Viggo Mortensen e que não se sentisse intimidado. és tu. E foi isso que ele me disse. Eu recebi, exatamente. É extraordinário. Eu recebi isto como elogio. Portanto, E é? depois, exatamente, portanto, nós conversámos em novembro ou dezembro de 2021. Depois, quando é que filmámos? Conversámos antes. E depois em junho eu estava a O filmar. filme saiu em 22, portanto. E isso, junho de 21, julho, e depois sai em maio de 22, Ok. né? E pronto, encontrar o Mortensen já estávamos em Atenas, Teve na competição né? festival do Cannes em 2022. Exatamente, já estávamos em Atenas, né? Uma pessoa... Foi filmado lá? Sim, Sim. nos cenários ali muito inusitados, né? Eles estiveram a pesquisar aquilo, porque inicialmente íamos filmar no Canadá, Ok. né? Depois, pela questão do Covid e custos de produção, né? Depois foi nessa altura. O produtor, como ele também é grego, né? Fez mais perto de organizaram-se, fez casa, mais arranjou lá uma sentido. coisa. E acho que fotograficamente também fica bem mais interessante. E pronto, o Viggo é só um dos atores que eu mais gosto e aprecio desde há muito tempo. É o rei do Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus. Amigo, isso foi É um pormenor. uma saga que
tendo em conta Sim, o meu lançou... universo imaginativo de que Sim, falávamos, sim. né? Sim. Isto foi uma coisa que eu vi há muito tempo, Sim. percebes? E depois contracenar com ele, foi fantástico. Deve ser boa pessoa na vida Boa real. pessoa, percebes? Também muito Acessível. viajado, multicultural, multiculturalizado. E é muito ativista ele Percebes? também, não é? Exatamente, ativista, a companheira é espanhola, portanto ele estava muito bem a falar espanhol, conversámos muito em espanhol. Não sabia. Conversamos muito em espanhol. Giro. E pronto, e fazer as cenas com ele com muita profundidade, muita paciência para tudo. E filmar com o Cronenberg é excepcional porque é um diretor que te dá muito espaço para propor. Ok. Mas ele também é perfeccionista, né? Depois de haver os primeiros ensaios e percebermos como é que vai ser a movimentação, ele então instala a câmara, né? E é uma luz cirúrgica, né? A iluminação dele ao pormenor, e portanto depois é fazer as coisas é com muito aquele importante nível. a atmosfera nos filmes dele, a atmosfera e a luz é muito importante para isso. Percebes? Portanto, Muito bem. Foi assim uma experiência E inesquecível. depois Netflix, claro, a Psica, por exemplo, este do Kiki e do Fernando Meirelles, portanto, que estreou em mais de 160 países no verão passado, este ano. E que ainda está disponível na Netflix. Sim, eles são os autores da Cidade de Deus, não é? A gente sabe isso, nomeado para 4 Oscars. Este Reencarne também foi a primeira série de terror da Globoplay, no Brasil, que também estreou este ano. Sim, Com a Thaís Araújo, que faz de Bárbara Lopes, uma delegada que investiga uma série de assassinatos que são marcados por fenómenos assim misteriosos e tal. Não sabemos tudo, ficamos à espera de ler o Corpo Periférico, mas para já ficamos a saber bastante sobre ti. Quero agradecer muito a tua disponibilidade, a tua luta, que é muito importante dizer isto. Os teus valores são muito importantes, Welcome, e que um dia voltes cá, porque não, falar de outros projetos que tenhas em mão e que são coisas importantes. Tu és muito bom conversador e eu gostei muito de conversar contigo. Eu também, amigo. Tudo de bom, bem-ajas. Obrigado. Bem-ajas.